Olá, seja muito bem-vindo! Seja bem-vindo você que está na gravação. Deixa eu pedir para você, antes de você avançar o vídeo, deixa o teu coraçãozinho. E também eu quero pedir para você compartilhar aí através desses aviãozinhos, desse aviãozinho ali, né? Parece um aviãozinho de papel. Manda para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser impactadas por essa palavra. Estamos falando sobre reino, sobre governo, sobre governar em vida. Bom dia, Solange. Seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui na tela. Quem for assistir na gravação já avança aí uns 5 minutos para que eu possa receber as pessoas que vão entrando aqui. E eu quero colocar o tema sobre aquilo que nós vamos falar hoje. Seja bem-vinda. O segredo é o coração. O segredo é o coração. Quem falou isso foi o próprio Jesus. O segredo é o coração. Como que está o teu coração? Como que está o seu coração nessa manhã? Jesus falou que tudo que nós pedirmos crendo, sem duvidar, com o nosso coração, assim será feito. Tudo que nós pedirmos crendo, sem duvidar com o coração, assim será feito. Como que está o teu coração nessa manhã? Como está o seu coração nessa manhã? Como que está o teu coração? Fala para mim. O nível da paixão, do apreço que você tem pelo teu chamado, pelo teu propósito. Como está o seu coração? Como estão suas emoções? O segredo é o coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Jesus falou que tudo que nós pedirmos, crendo, sem duvidar com o coração, assim será feito. Não parece que Jesus estava empolgado demais? Quantas vezes nós pedimos as coisas para Deus e cremos? Mas crer não basta, nós precisamos crer sem duvidar com o coração. Quando você crê, está lá na tua mente, o teu sistema de crença. Mas e como que está o teu coração? Você aprendeu que você tem que pensar positivo. Mas só pensar positivo não basta. Não adianta passar a manhã toda pensando positivo e duvidando com o coração. Não adianta você passar a manhã inteira pensando positivo e passar a tarde toda sentindo negativo. Como que está o seu sentimento? O segredo é o sentimento. O segredo é o sentimento. Jesus falou que a gente tem que crer sem duvidar com o coração. Como você está se sentindo? Essa sensação é física? Essa tristeza que você está sentindo, ela é química? É uma depressão? Você tem que buscar tratamento. Está faltando alguma vitamina? Tem que repor. A gente sabe que falta de vitamina D dá sentimento de angústia. Eu sei, eu já vivi isso. Eu já vivi uma depressão química. E não dá para viver uma vida inteira triste. Tem gente que nesse dia está morrendo de tristeza. Você sabe o que é tristeza? É estado de espírito.
Tristeza é um estado de espírito. Sabe o que é bom de tudo isso? Que você está triste, mas você não é triste. A tristeza que você está sentindo não define quem você é. A tristeza que você está sentindo não define quem você é, tá? O segredo é o coração. Se as suas emoções não é quem você é, mas é um estado de espírito, então nessa manhã nós vamos elevar o nosso estado de espírito. Não importa qual é o nível que você tá, se você tá triste, se você tá magoado, se você tá ferido, nós vamos elevar as nossas emoções e nós vamos entrar em outra estação, em uma outra frequência. Se a frequência que você tá é de tristeza, nós vamos elevar essa estação de rádio aí. Se você não gosta da música que está tocando no rádio, não adianta chutar o rádio. Você tem que mudar a estação. E nós vamos sair dessa estação da tristeza, da mágoa, da angústia, da dor, da traição, da rejeição, do abandono. E nós vamos entrar pelas portas do amor. Jesus disse que nós precisamos crer sem duvidar com o coração. Já vai mandando o aviãozinho. Se você clica nos três pontinhos aí, vai aparecer o símbolo do WhatsApp. Você clica ali, mas você não saiu. Depois é só você voltar. Deixa eu compartilhar aqui com os meus grupos, porque essa mensagem de hoje ela é muito importante. Todo mundo precisa saber que o segredo da oração que Deus responde é o coração. É o coração. Jesus falou, vocês têm que crer sem duvidar com o coração. Deixa eu ver se eu encontro mais alguém aqui na minha lista do WhatsApp. Deixa eu sentir aqui de Deus, se mais alguém precisa. Tem uma moça aqui que eu vou chamar do WhatsApp. Clica no aviãozinho. Vamos cumprir o ID através desses aviãozinhos aqui. Amém, gente? Já convidaram aí os seus amigos? Já chamou todo mundo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Meu coração se alegra com tantas palavras lindas que venho recebendo. Amém. A Bíblia diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Nós temos ouvido tantas palavras
E a Bíblia diz que a gente tem que se apegar com mais firmeza para que a gente não se desvie da verdade que a gente já conheceu. Sabe, é tão lindo quando Nicodemos chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Aí Jesus falou assim: quem não nascer de novo e não for como uma criança, sequer verá o reino de Deus. Não é nem entrar no reino de Deus. Nós queremos entrar, mas se nós não formos como uma criança, se o velho homem não morrer, se a gente não nascer de novo, a gente não vai nem ver o reino. E não é o reino dos céus, para onde a gente vai quando Jesus nos buscar. É o reino de Deus na terra. É o reino que Jesus falava na sua pregação. Ele falava: olha, gente, não ande ansiosos por coisa alguma. Sabe, Jesus, ele era muito sábio. Você sabia que quando você fica ansioso, o teu sistema límbico, que é lá o miolinho do cérebro, onde estão as suas emoções, tem lá uma glândula chamada amígdala cerebral. Quando você recebe uma notícia ruim, essa informação vai parar lá nessa amígdala cerebral. E essa amígdala, ela infla, ela começa a liberar substância química para avisar o corpo que chegou uma notícia ruim. E aí o cérebro começa a produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios da guerra, do medo, que dá pra gente uma força descomunal. Lembra que eu contei para vocês que quando eu vi a forma que tinha gordura dentro do forno pegando fogo, eu consegui distorcer o registro do fogão que o meu pai apertava com chave inglesa. Eu estava com tanto medo e o meu cérebro produziu tanta adrenalina que com 10, 11 anos eu consegui soltar o registro do gás porque eu estava com medo do botijão explodir. Tem noção do tanto de adrenalina que aquele corpo de criança recebeu? E eu consegui pegar o botijão de gás e colocar lá no meio do quintal. Na minha cabecinha de criança eu pensei assim: se for explodir, vai explodir lá fora. Quando o nosso cérebro recebe uma notícia ruim, através do olho, da boca, do olfato, os 5 sentidos são as janelas da nossa alma. E quando chega uma informação ruim lá no nosso cérebro, ele começa a preparar o nosso corpo. Por que quando você pensa num limão e quando você imagina um limão, né, mastigando um limão, por que a tua boca enche de saliva? Por que a sua boca enche de saliva? Sabe por quê? Mesmo sem aquele limão estar ali fisicamente, só de você pensar, o nosso sistema límbico, o nosso cérebro reptiliano, não existe mentira para ele. Quando você pensa em algo, o teu corpo já se prepara para viver aquilo ali. Então, cuidado com o que você tem pensado. Só que o nosso pensamento, ele é formado, você só consegue ter uma linha de raciocínio, você só consegue pensar em algo se esse algo chegar, se essa informação chegar na tua mente, né? Como que ela chega? Através das janelas da nossa alma. Como que você vai proteger o teu coração? Se o segredo é o coração, como que você vai proteger? Como que você vai blindar o teu coração? Né? Tem outra pessoa que disse aqui, né, que hoje está muito triste com uma situação, né, com essa situação toda que a gente está vivendo, que eu não posso nem ficar falando o nome,
dessa doença aqui na live. Porque o Instagram pode fazer a live cair, tá? Então tem alguém aqui que tá dizendo, escreveu aqui no comentário, eu tô muito triste com a situação do... Escreveu o nome dessa doença. Muitas pessoas queridas indo, outras passando necessidade e perdendo o trabalho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o segredo é o coração. Quanto mais... A Bíblia diz assim, aquele que tem será dado mais. Tudo que você já tem vai chegar mais. Você vai atrair mais. Tudo que você já tem, você vai atrair mais. Por que quando acontece alguma coisa ruim com você, e aí você tá triste, e daqui a pouco começa a chegar um monte de notícia ruim? Por quê? Porque a gente atrai mais daquilo que a gente tem consciência de ter. Você sempre vai ter mais, tá? Na parábola do semeador, Jesus falou, a quem tem será dado mais. A quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Você consegue entender isso? Você consegue entender que tudo que você já tem vai ser dado mais e tudo que você não tem, até o que tem vai ser tirado? É confuso, mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Se você tem tristeza, vai chegar mais, porque essa tristeza vai atrair mais do mesmo. Se eu perguntar para você hoje, o que você tem? Aí você vai dizer tristeza, porque eu estou olhando o cenário. Aí os seus órgãos receptores, que são janelas da nossa alma, os 5 sentidos, o que eu vejo, escuto, o gosto, o cheiro, o tato. Cuidado com os seus sentimentos. A Bíblia diz que o sensual e almático causa divisão. Cuidado quando você vive só daquilo que você sente. A gente tem que aprender a enxergar ouro no meio do barro. A gente precisa enxergar bênção no meio do caos. Porque tudo que está acontecendo de ruim com as pessoas, elas estão atraindo. Por que algumas estão escutando e aceitando e se desesperando? E muitas pessoas estão morrendo de medo. Muitas pessoas. O medo, o que eu mais temia, aconteceu. Se eu chego para você hoje e pergunto, o que você tem? Aí você diz tristeza. Então, se você tem, vai ser dado mais. Mas se você não tem tristeza, até aquela tristeza que você tem lhe será tirada. É isso que Jesus falou na parábola. A quem tem vai ser dado mais. Mas a quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Tá? Então, se eu chego para você hoje e pergunto assim, o que você tem? Aí você fala assim, eu tenho alegria, então vai ser dado mais. E vou dizer uma coisa para você, e até aquela tristeza que você não tem, vai ser tirado de você. A quem tem vai ser dado mais, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós precisamos ter uma consciência de tudo que aquilo que Deus tem para nós já chegou para nós aqui, olha, nas regiões celestiais. Então o segredo é o nosso coração. A Bíblia diz assim, olha, sobre todas as coisas que nós precisamos guardar o nosso coração. Você quer ter saúde? Guarda o teu coração, porque ele é fonte da vida. Gente, vocês mandaram um aviãozinho, vocês estão tão quietinhos hoje que parece que vocês nem estão me ouvindo. Quem está me ouvindo aí? Aperta o coraçãozinho para eu saber que você está me ouvindo. Vocês estavam falantes aqui no começo, né? Quando você aperta o teu coraçãozinho aí, quando você segura ele, você está dizendo para o algoritmo,
eu gosto dessa mensagem e eu quero que essa mensagem seja replicada, tá? Solange falou que eu tô linda hoje. Tem um brilho logo pela manhã. Obrigada. A quem tem vai ser dado mais. E para quem não tem, até o que tem será tirado. Se eu tenho brilho, então Deus vai me dar mais brilho ainda. Eu vou atrair, né? Então, para as pessoas que estão tristes aqui, devido ao momento que você está passando, tira os olhos desse momento e coloca os olhos em Deus. Põe os teus olhos em Deus. Tira os olhos da circunstância, porque vai passar o céu, a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, tá? José falou que Deus transformou na vida dele a maldição em bênção. José foi vendido como um escravo, mas Deus transformou toda aquela circunstância que ele não entendia no momento. Gente, nós não temos a resposta para todas as coisas nesse momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem sido boa essa nossa reunião aqui todas as manhãs? Tem sido algo bom? Tem sido maravilhoso para mim. E essa reunião só está acontecendo aqui porque Deus permitiu toda essa circunstância. Porque se não fosse tudo que está acontecendo no mundo, nós não teríamos partido para o online para fazer reunião aqui na internet. Obrigada a todos vocês que já convidaram o povo, tá? Sejam todos bem-vindos. A passagem de Nicodemos, ela é muito linda. Por que ela é linda? Porque esse homem, ele era extremamente religioso. E ele chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus, para herdar o reino de Deus? O reino do céu é aonde você vai depois que Jesus te buscar. Mas o reino de Deus é aqui. Que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Olha que oração linda, gente. A gente não pode fazer dessa oração uma vã repetição. Por quê? Porque Deus, ele não ama. Deus não se agrada de vã repetição. O que é isso, uma vã repetição? É você ficar repetindo igual um papagaio de pirata, você ficar repetindo. Se isso não fizer sentido para você, o segredo é o coração. Quando você fizer a oração do Pai Nosso, você tem que sentir ela. Você quer que as coisas aconteçam? Comece a sentir. Você quer que a alegria chegue? Comece a sentir. Sai dessa estação de tristeza, entra pela estação do amor. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, começa a atrair coisas boas, começa a prosperar. Chega a abundância. Quem tem abundância tem gratidão. Quem tem gratidão tem alegria. E alegria é o estado de espírito, de êxtase. Sabe aquela alegria sobrenatural? A alegria do Senhor que é a nossa força. Se você ficar triste, você vai ficar fraco. Uma pessoa triste é uma pessoa fraca. Por mais que você seja filho de Deus, por mais que você seja um herdeiro, co-herdeiro com Cristo, você é herdeiro, mas você não se apropria da tua herança quando você está triste. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que roubou a tua alegria, roubou também a tua força. Tem alguém aqui que quer ficar fraco nesse dia? A alegria é uma emoção, é um estado de espírito fortalecedor. E nós temos que nutrir essa emoção da alegria. Como que eu faço para ficar alegre? Como que eu faço em meio a tanta coisa ruim? Começa a garimpar. Nós somos garimpeiros. A frase de hoje: nós somos garimpeiro. Nós somos como garimpeiro que encontra ouro no meio do barro. E nós encontramos bênção no meio da maldição.
Estar aqui hoje é uma bênção, gente. Pensa nisso. Jesus falou, vocês têm que crer sem duvidar com o coração. Como que está o teu coração hoje? Você crê com a sua mente intelectual? Mas e o teu coração? Como que ele está? Qual é a sintonia que está o teu coração? Qual é a frequência do teu coração? Hein? Entenda isso, que a alegria do Senhor é fortalecedor. Não espera ninguém fazer alguma coisa para você ficar alegre. Se você esperar algo acontecer, você fica à mercê da circunstância. Você fica refém dos acontecimentos. Começa a garimpar. Começa a ver bênção no meio da maldição. Sabe? Olha para a tua mesa, olha para o teu pão com margarina. Celebra, se alegra. Se alegra com isso. Eu tenho dito para minha mãe, no começo lá da pandemia, ela tinha recentemente perdido meu pai, né? Com câncer. Ela cuidou do meu pai durante 2 anos. E os últimos 6 meses, a fase terminal, foi muito desgastante, muito triste. E depois, meu pai faleceu em outubro e logo, poucos meses depois, veio a pandemia. Minha mãe estava com refluxo, né? Problema sério, tinha coisas que ela não conseguia comer. E eu aprendi uma coisa, que a gente tem que cuidar da nossa emoção. Porque doença da alma, quando não é tratada, estoura no corpo. Doença da alma estoura no corpo. Por quê? Tudo que acontece dentro da nossa mente, do nosso cérebro, vai afetar o nosso corpo. É tão verdade que se você passar o filminho do limão, você descascando o limão, passando no sal, jogando na boca e mastigando, você já está salivando. Por quê? Só de pensar, gente, só de pensar. Quando esse pensamento afeta a nossa emoção, vai afetar o nosso corpo. Cuidado com o coração, o segredo de uma vida alegre, feliz, promissora. O segredo para uma vida constante, plena, está no nosso coração. Tudo que vocês pedirem crendo, sem duvidar com o coração. Crendo, assim será feito. A gente pede intelectualmente, a gente acredita na nossa mente, mas como que está o nosso coração? Guarda o teu coração. A mensagem para Nicodemos, ela é linda sim, Solange. Sabe por quê? Porque Nicodemos era um homem, humanamente falando, poderoso, chefe de sinagoga, né? Um dos doutores da lei, extremamente religioso. E de que isso adiantava? Nada. A nossa religião, quando é mera religião, não adianta de nada. O nosso conhecimento, quando é mero conhecimento só, quando a gente não faz desse conhecimento uma prática, não nos leva a lugar nenhum. E quando Nicodemos fala, Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus e não no reino do céu, aquele que você vai quando Jesus te buscar, mas aquele reino que vem, que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Será que é possível a vontade de Deus se estabelecer aqui na terra como é no céu? Será que isso é possível? Se fosse impossível, Jesus jamais teria mandado, ensinado a gente orar assim. Você acha mesmo que Jesus iria ensinar uma oração impossível de se cumprir? E ele ensinou: venha a nós o teu reino, venha a nós o seu reino. O reino de Deus não é para onde você vai. O reino de Deus, o governo de Deus é aquele que vem quando você crê, sem duvidar, com o coração. Como está o seu coração? Não espere ninguém fazer algo. Não espere as pessoas
se mobilizarem. Não espere um grande evento de fora. A alegria que vem de fora não conta, mas é uma alegria que você produz no seu coração. Imagine se eu tivesse aqui um gerador de energia. Eu não tenho. Então eu fico à mercê da companhia, da hidrelétrica. Mas se acontecer algo lá na subestação de energia, eu perco, eu fico sem energia aqui. Mas se eu tenho um gerador de energia aqui na minha casa, independente do que acontecer, do poste lá para fora, do computador para fora, eu vou continuar tendo energia aqui. E a alegria é assim. Quando meu pai faleceu, e foi assim, né? A quem tenha dado mais. Meu irmão faleceu de câncer e a gente ficou preso ali naquela estação. Daí logo depois veio meu pai e eu falei para minha mãe: mãe, nós precisamos virar a página. Nós precisamos se esquecer das coisas que para trás ficam, para que a gente possa avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu precisei fazer um processo de terapia com a minha mãe. Eu precisei entrar lá no quarto onde meu irmão tinha falecido e se despedir daquele momento. Depois aonde meu pai estava, se despedir daquilo ali. Por quê? E com gratidão, gente. Saber que tanto meu irmão quanto meu pai, que se foram, cumpriram a missão deles na terra. E agora? Minha mãe, eu vou sepultar junto? Não posso. Por quê? Se eu sofro a ponto de alguém que foi, a ponto de eu querer me sepultar junto, eu estou desvalorizando as pessoas que estão aqui. Um filho da minha mãe se foi, mas ela tem 8 filhos, né? Ficaram 7. E ela começou a celebrar a existência dos 7 filhos. Então a gente tem que aprender a virar a página, a deixar o passado no passado. O passado não nos define. Aconteceu algo triste lá, meu irmão se foi, meu pai se foi. Aconteceu algo triste, mas aquela tristeza não nos define. Os eventos externos não podem nos definir, porque a gente pode ter um gerador de alegria dentro de nós. E eu conversei com a minha mãe. Eu falei: mãe, ao invés da senhora esperar alguém, algo, pessoas, fazer algo que lhe agrade, faz você. Descubra o que faz você feliz e viva. Para de depender. Para de ser escravo dos outros. O que te faz feliz hoje? Em vez de você focar no que está acontecendo lá fora, faça algo acontecer que lhe dê prazer. Descubra a tua missão. A missão tem a ver com a tua paixão, com aquilo que você faz até de olho fechado. Por que a vida é tão pesada? Porque a gente insiste em olhar para fora e copiar os outros. Toda cópia é pior do que o original. Você nunca vai conseguir ser melhor do que o original. Eu não preciso ser como ninguém, porque se eu for copiar alguém, já existe alguém assim. E o que atraiu você até mim é o quê? É ser original, é ser quem eu sou. Aí você fala: ai, mas eu não acho tão bacana ser quem eu sou. Mas Deus te fez para ser quem você é. E você pode ter certeza que tem pessoas que são parecidas com você. Elas são parecidas e vão querer ouvir, vão querer parar para ouvir você dizer aquilo que Deus depositou no teu coração. Através dos talentos que Deus te deu, através da vida que Deus te deu. O maior de todo é o tempo. Deus te deu tempo. Valorize o seu tempo. Deus te deu habilidades, valorize ela. Deus te deu recurso financeiro. Valoriza o que Deus te deu. Guarda o teu coração. Assim como o dia que eu puder, o dia que eu tiver... Também tem que ter necessidade, né? Mas eu quero ter um gerador na minha casa. Porque haverá um dia que eu não vou depender.
Esses dias acabou a energia na hora da live e eu não consegui fazer a live. Por quê? Porque eu dependo de uma força exterior. Mas o dia que eu tiver um gerador na minha casa, quem manda sou eu. E a gente precisa aprender a produzir a nossa alegria. Sabe? Aquela alegria que não vem das coisas exteriores. A paz que não vem do exterior. Mas uma alegria que a gente brota aqui, olha, a gente faz brotar. Minha mãe, né? Um exemplo. Eu falei, mãe, descubra algo que te faz feliz. Descubra o que te faz feliz. Escrever pode no comentário, tá? Escrever o nome pode. O que a gente não pode é ficar falando o nome. É incrível que a gente não pode nem instruir as pessoas usando o nome. Existem algumas palavras que se você falar na live, a live cai. Uma delas, se você ficar repetindo o nome dessa enfermidade. Outra é isso aqui, ó. Sabe? A picadinha, você não pode ficar falando. Existem algumas palavras. Protetor facial, a gente não pode ficar falando. Tá? A Solange falou que as lives têm sido excelentes na vida dela. Conhecimento liberta. A Beta tá falando que tem aprendido e eu fico feliz porque o conhecimento, conhecereis a verdade te libertará. A Lucimar falando que esses encontros têm sido maravilhosos. E eu vou dizer por quê. Já vou dizer por quê. Sabe por quê que os encontros têm sido maravilhosos? Sabe por que os encontros têm sido maravilhosos? Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Minha mãe, ela tava com esse refluxo e eu aprendi que refluxo é um dos sintomas. Existe refluxo físico, causa física? Existe, tá? Existe. Mas existe refluxo com causa emocional. Vários sintomas. O que é a síndrome de pânico? A síndrome de pânico é porque a pessoa tem uma ferida na alma, um problema emocional. Quando ela não trata, escorre para o corpo. Síndrome de pânico é psicossomático, tá? Psique é alma e soma é corpo. Teve uma época da minha vida que eu estava muito estressada com casa, família, trabalho, ministério. Eu era líder em uma igreja e era muito puxado e eu estava muito estressada, muito cansada. Esse cansaço que eu não cuidei se transformou num estresse e esse estresse se transformou em síndrome de pânico. Eu tinha toda a sensação que eu estava tendo um infarto, que eu ia morrer. E eu fui pesquisar. E eu descobri que não era físico. E eu falei, se não é físico e é emocional, eu vou controlar minhas emoções. E eu sabia quando o ataque de pânico estava chegando. Sabe qual era o sintoma? Uma bucha na garganta. Tem alguém aqui que tem de vez em quando uma bucha na garganta? A primeira vez que eu tive o ataque, eu estava num culto, nessa igreja, e estava muito difícil a situação ali, sabe? Porque Deus planta o trigo, o diabo vai e planta o joio. E eu estava enfrentando alguma circunstância dentro da igreja, olha só. E quando eu saí do culto, eu já saí com um espinho na garganta. Parecia que tinha um espinho na minha garganta. E eu falei, nossa, que dor de garganta é essa? Parecia uma dor de garganta, mas como um espinho. Eu cheguei na minha casa e meu marido tinha assado uma carne no forno e eu peguei um pouquinho de arroz e fui comer aquela carne. Quando eu terminei de comer a carne, não parecia mais um espinho, parecia um osso de galinha.
E daqui a pouco eu não conseguia mais respirar, porque o osso de galinha parece que se transformou em um caroço de pêssego. Sabe que a sensação de ter um caroço de pêssego na garganta? E eu me lembrei, eu tinha comentado sobre reação alérgica, e alguém falou para mim assim, naquela semana, que dependendo do que você tem alergia, tranca a garganta. E eu imaginei que aquela carne estava em cima da mesa, que o Alex tinha passado veneno para matar o pernilongo e que eu estava envenenada, que eu estava tendo uma reação alérgica. E quando eu comecei a ter falta de ar, eu consegui ir até o meu marido que estava na sala e eu falei assim, o que tinha naquela carne? Ele falou, não tinha nada. Eu falei assim, então me leva para o hospital que eu não tô conseguindo respirar. E nisso eu amoleci e ele me segurou. Gente, era um ataque de pânico. Eu achava que eu estava envenenada. Depois, aí começou a formigar todo o meu rosto. Minha mão começou a querer enrolar. E o que eu estava tendo? Um ataque de síndrome de pânico. Eu fico arrepiada, olha só de pensar. E é por isso, muitas vezes eu não entendia as pessoas, sabe? Eu falava, meu Deus, que falta de Deus, essa pessoa que tem depressão, que tem síndrome de pânico. E não é falta de Deus. Pensa bem, um cansaço que eu não cuidei de mim. Por isso que na Bíblia, descansar é uma lei. E às vezes a gente quebra a lei do descanso. Tem pessoas aqui que dizem assim, eu não sei parar. Pois é, você não sabe parar? Pois você vai aprender a parar. Nós temos que aprender que a gente não é máquina. Até os carros de corrida que é máquina, tem que parar, tem que fazer um pit stop. Tem que parar, nós temos que aprender a parar, gente. Nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde, tá? Pensa bem, um cansaço que eu não cuidei virou estresse. Um estresse que eu não cuidei se tornou o quê? Uma síndrome de pânico. E aí eu falei, eu fui pesquisar e eu falei, se é emocional eu vou cuidar das minhas emoções. E eu consegui me curar sem remédio. Não aconselho isso a ninguém, não aconselho. Mas eu consegui me curar sem remédio. Como? Aqui, olha, como diz minha irmãzinha, controlando a imaginação. Só controlando a minha mente. Só controlando a minha emoção. E é por isso que nós estamos falando sobre governo essa semana. Porque a gente tem que aprender a controlar as nossas emoções. Emoção não é sentimento só. Sentimento é o que vem depois. Mas emoção, é o que faz você mover, tá? Por isso que Jesus falou para Nicodemos, se nós não morrer o velho homem, se nós não nascermos de novo, se nós não assumirmos uma nova postura, se nós não formos novas criaturas, e a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, tá? Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, é igual a lagarta, sabe? A lagarta tá lá rastejando, e aí, bicho asqueroso, tá cansada de ser pisada, para de rastejar. Aí ela assume um outro lugar, vai para o casulo. E lá dentro do casulo, ela passa por uma transformação. E ela decide sair do casulo para ser uma nova criatura. Para quê? Para rastejar de novo? Não! É uma outra criatura com uma nova aparência, com novas habilidades. Para que a borboleta vai voltar a rastejar se agora ela tem asa e ela pode voar? Estar em Cristo é isso. É você aprender a administrar as suas emoções. Só que essa emoção não precisa nem nascer se eu fechar as janelas da minha alma para aquilo que é ruim. Aquilo que eu vejo, cuidado. Tinha um louvor, quem lembra de um louvor bem antigo? E quando a gente fala de um louvor bem antigo, significa que a gente está ficando velho, né? Toda vez que a gente fala antigamente,
é porque a gente não é mais adolescente, né? Então, antigamente, a gente cantava um louvor que dizia assim: cuidado, olhinho no que olha, cuidado, olhinho no que olha, porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que olha, cuidado, mãozinha no que toca. E falava dos 5 sentidos. Então, essa musiquinha aí, que era cantada antigamente, vale para os dias de hoje. Você quer blindar o teu coração? E é tão tremendo. O segredo é o coração. Jesus falou: tudo que nós pedirmos crendo aqui com a mente intelectual, sem duvidar com o nosso coração, assim será feito. Qual é o problema? A gente crê até demais que Jesus pode ressuscitar mortos, mas a gente duvida com o nosso coração. Por quê? Porque a gente crê que Jesus pode fazer na vida do outro, mas com o nosso coração a gente não sente que ele pode fazer na nossa vida. Eu falei para minha mãe, mãe, descubra o que te faz feliz e para de depender dos outros. E a minha mãe descobriu que o que faz ela feliz? Mexer com terra. Você vai lá no quintal dela, parece um sítio. Tem fruta, tem graviola, tem pé de limão, tem pé de uva, de amora pretinha. Sabe aquelas amorinhas pretinhas que a gente comia lá no interior? Na casa da minha mãe tem. Flores, flores, flores. É uma delícia. A casa da minha mãe é muito simples, mas eu vou lá todo dia. Eu quero estar lá todo dia. Eu só não vou o dia que ela sai, né? Na ideia ela sai, eu descubro onde ela tá e eu vou lá ficar com ela também. Mas é muito gostoso, gente. Quando a minha mãe aprendeu, ela descobriu, ela tem mais de 70 anos já. Eu falei para vocês que ela planta bucha. Ela planta, ela cuida, ela colhe. E agora ela tá vendendo bucha, dando bucha para a família. Gente, essa semana, que sensação gostosa. Eu ganhei a primeira bucha vegetal da minha mãe. Quem sabe o que é bucha vegetal? E essa semana eu fui tomar banho pra... A gente ia dar aula essa semana, né? A aula da mentoria. Tem um povo aqui, porque aqui eu falo de muitas coisas, mas dentro da mentoria a gente tem ferramenta, né? Você sabe o que é bucha vegetal? E aí minha mãe me deu uma bucha vegetal. E no dia da mentoria eu queria descansar, eu queria dormir para estar bem para a aula. E eu não consegui, né? Mas na hora do banho, eu peguei a bucha que a minha mãe tinha me dado. E eu comecei a tomar banho com aquela bucha do mato, bucha vegetal. Gente, que sensação mais boa, que presente que eu dei para mim. Que sensação. E aí, aquela depressão que a minha mãe estava entrando, porque ela estava com refluxo, e eu cheguei para ela e eu falei: mãe, eu descobri que existe um refluxo que é do emocional, como a síndrome de pânico que eu tive. E deixa eu dizer uma coisa, só para encerrar esse negócio aí da síndrome de pânico. Eu me curei da síndrome de pânico e depois eu comecei com tosse, e eu xarope, tomava antialérgico, tomava expectorante e nada passava aquela tosse. Fui pesquisar no Dr. Google, descobri o quê? Tosse emocional. Toda vez que eu entrava em contato com uma situação que eu não aceitava, que eu não conseguia resolver, toda vez que eu me via engolindo sapo, sabe o que acontecia? Tosse. E não tinha remédio físico. Por quê? Porque a minha tosse era emocional. E eu descobri que a minha mãe, ela estava com refluxo. Tomando omeprazol, tomando remédio. E eu descobri o quê? Eu falei: mãe, será que esse refluxo não é emocional? E eu fui descobrir as causas. Quando uma pessoa tem vontade de morrer, ela pode ter refluxo. Por quê? Porque o refluxo é o teu corpo jogando para fora a comida, o alimento. Sem alimento você morre. Aí minha mãe falou assim: não, mas eu nunca quis morrer. Eu falei: a senhora nunca quis morrer. Mas repara,
A senhora tem falado que só quer dormir, só quer ficar em casa, a senhora não quer sair, a senhora não quer ir fazer um lanche fora, a senhora não quer ir numa reunião. A gente convida a senhora para as coisas, a senhora fala que não, que a senhora quer ficar em casa. Quer dizer, você não diz que quer morrer conscientemente, porque você sabe que isso é feio. Você sabe que isso não agrada a Deus. Mas, por outro lado, você não quer viver. Eu falei, repara, a senhora tem andado um tempo aí que a senhora não quer viver a vida. A senhora não quer viver. E ela parou para pensar. E aí, a dona Paulininha, ela tomou um chá de alegria. Só pode. Ela recebeu aquela palavra. E aí o pessoal do louvor, que é tudo jovem, começou a catar a velhinha para ir fazer lanche, passear, reunião. E o que acontece? Minha mãe é a pessoa que mais conta piada. Eu nunca vi alguém para contar piada igual minha mãe e minha irmã, sabe? E aí ela começou a ir para os lugares e se tornar a alma da festa. Sabe o que é? Porque minha mãe é muito espontânea. Sabe o que aconteceu? O refluxo foi embora. Então cuida do teu coração. Presta atenção em uma coisa. Você pode esquecer de muita coisa que eu vou falar, mas não esquece disso. E no final eu vou contar por que eu tô falando tudo isso, tá? Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês e eu vou contar por que você tem que guardar o seu coração. Presta atenção nisso. A Ixinha tá falando que agora ninguém segura a velhinha, né? Ninguém segura. Gente, minha mãe tá fazendo a mentoria. Tudo que a gente fala aqui na live, dentro da mentoria, a gente traz ferramenta para você poder praticar. Na verdade, o que eu tô fazendo aqui na live é como se eu estivesse entregando um monte de conhecimento para você, tipo um cubo mágico. Mas dentro da mentoria, a gente consegue entregar o cubo mágico preparadinho, certinho, conhecimento certinho. Minha mãe tá na mentoria, comprou smartphone com mais de 70 anos, tá aprendendo a entrar em todos os aplicativos, tá aprendendo a fazer pesquisa, tá aprendendo mensagem, já sabe fazer chamada de vídeo e agora tá aprendendo a entrar na mentoria, usar o Meet, que nem eu não sabia usar, mas ela tá aprendendo. Cadê o refluxo? Foi embora. Por quê? Porque ela guardou o coração. O teu coração pode te sarar, o teu coração pode te adoecer. Dona Maria da Glória é outra, tá aqui. A Dona Maria da Glória também é assim, uma inspiração para a nossa vida. Uma inspiração para a nossa vida, tá? A Dona Maria da Glória tá dizendo que ela também é assim. E vou contar uma coisa pra vocês. Pensa numas velhinhas braba. São braba, mas é desse jeito que eu gosto. É desse jeito que eu gosto. Chama na chincha. Isso aí, tá? Aí, gente, por que a Bíblia diz sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração? Por que a Bíblia fala disso? Porque o segredo é o coração. Você quer ir pra frente? Guarda o coração. Você quer andar para trás? Não guarda o coração. Pensa nisso. Às vezes a gente cuida tanto do nosso espiritual, né? Que a gente se torna espiritual, a gente se torna religioso, tá? Deus poderia falar assim, olha, sobre todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu espiritual. Sobre todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu espírito. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. A gente tem que parar de ser religioso. A Bíblia não diz que você, sobre todas as coisas que você tem que guardar nessa terra, é o teu espírito, mas é o teu coração. Por quê? Porque é dele que procede a fonte da vida. É o teu coração que você tem que guardar. É o teu coração que você tem que blindar. Como que eu faço isso? Fechando as janelas da tua alma
para coisa ruim. Se você sabe que se você assistir notícia, você vai ficar triste, viu, Beta? Se você sabe que ficar olhando para as notícias vai te entristecer, pelo amor de Deus, pare. Cuida da tua vida, cuida da tua casa, cuida do teu lar, cuida da tua família. Não se preocupe com as coisas que você não tem controle. Se preocupar com as coisas que você não tem controle, traz ansiedade. E ansiedade é complexo de onipotência. Você não é Deus, eu não sou Deus. Se você guardar o teu coração, se você ficar bem, se você ensinar isso para tua casa, para tua família, se cada um de nós cuidarmos, cada um da nossa vida, a gente não vai precisar ficar se preocupando com a vida alheia. Sabe? Já existe um Deus todo-poderoso. Ansiedade é complexo de onipotência. E se você se preocupa demais com aquilo que você não tem controle, você não vai ter força para agir dentro daquilo que você tem controle. Cuida daquilo que você tem controle. Se você não tem condições de cuidar nem daquilo que você tem controle, como que você vai cuidar daquilo que você não tem controle? Então, sobre todas as coisas que a gente tem que guardar é o nosso coração. Como? Prestando atenção nas janelas da alma. Por onde está entrando as notícias ruins? Por onde está entrando a preocupação? Por onde está entrando a mágoa? Por onde está entrando? Qual é a fonte? É o que você está vendo? É o que está escutando? É o ambiente? É o que você está tocando? Sela a janela da tua alma para coisa ruim. Que o nosso corpo, que os nossos 5 sentidos, que são a janela da alma, seja selado agora pelo sangue de Jesus Cristo. E que somente o Espírito de Deus e as coisas de Deus tenham acesso à nossa alma, ao nosso espírito. Tá? Guarda o teu coração. Por quê? Por que eu tô falando que eu quero ter um gerador de energia aqui? Porque vai chegar um dia que eu vou ter um programa aqui, né, um canal aqui que vai funcionar 12 horas e eu não posso ficar sem energia. E eu também não posso depender da energia da hidrelétrica, porque se acontecer algo fora do meu portão, se alguém bater no poste e derrubar o poste, eu não fico à mercê. E aí, traz isso para o espiritual. Eu não posso depender que pessoas fiquem produzindo energia, alegria para mim. Eu posso produzir a minha alegria. A minha mãe descobriu que mexer com plantar flor. A minha mãe faz um chimarrão, senta lá na varanda dela, fica tomando chimarrão e olhando as plantinhas dela. E isso traz alegria. E isso tem trazido cura para a alma dela. De modo que aquele refluxo, aquela doença física que ela tinha somatizado, teve que sair da vida dela. Por quê? Porque ela guardou o coração. Então a gente tem que parar de depender dos outros. Nós precisamos parar de ser escravo dos outros. Nós precisamos parar de ficar debaixo da mesa esperando que aconteça algo, que caia uma migalhinha de pão. Sabe por quê? Porque os cachorros, os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa, esses comem migalha. E os filhos de Deus? Você é filho, você senta na mesa e você vai comer do banquete. É tempo de deixar de ser escravo da circunstância. É tempo de deixar de ser escravo de liderança, de relacionamento abusivo. Eu vou dizer uma coisa para você. Relacionamento abusivo, amor não se compra. Você não tem que comprar o amor de ninguém. E amor também não se merece. Você não precisa. Eu vou dizer uma coisa para você. Será que eu tenho que fazer por merecer para você me amar? Porque se eu tiver que fazer por merecer para você me amar, não vai valer a pena, porque vai ser pesado demais. Porque nem sempre eu vou merecer o teu amor.
Às vezes eu vou fazer coisas que te agrada, mas e o dia que eu falhar com você, você vai deixar de me amar? Amor não se compra e amor não se merece. Nós não precisamos comprar o amor de ninguém. Por quê? Porque todas as pessoas já foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não preciso que ninguém compre a minha amizade, eu não preciso que ninguém compre o meu amor. Eu sei o valor que eu tenho, porque o valor que Deus me deu é imensurável. Não existe dinheiro nesse mundo, não existe nada que possa me comprar. Por quê? Porque eu fui comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Tem uma coisa que entristece a gente, né? É quando ninguém dá valor pra gente. Eu vou dizer uma coisa, por mais que eu te ame, por mais que eu dê valor pra você, nada se compara com o valor que você já tem. Qualquer valor que eu atribua a você vai ficar muito além ou aquém do valor que Deus já deu para você. Quando você entende o valor que você tem, você não fica mais triste quando alguém não te dá valor, porque você sabe o valor que você tem, tá? E tudo isso que eu falei aqui vai redundar em uma coisa. Sabe qual é? Que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele quer reinar no nosso coração. Sabe quando Jesus entrou lá em Jerusalém e as pessoas começaram a aclamar ele como rei? E ele entrou e ele recebeu porque ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Porém, quando as pessoas pensaram que ele ia entrar lá no palácio lá de Herodes e iria governar de dentro de um palácio ou dentro do templo, ele fugiu. Sabe por quê? Porque Jesus, quando esteve aqui, ele não quis sentar no templo de Salomão, que foi construído por mão humana. Sabe por quê? Jesus abriu mão de sentar num templo, num trono de ouro, porque ele queria sentar no trono do nosso coração. Jesus não quis morar dentro de um templo revestido de ouro. Jesus quis morar em um templo de carne, que sou eu e que é você. Ele precisa estar assentado no nosso coração. Ele governa no nosso coração. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí eu te pergunto, Jesus é o teu rei? Jesus é o seu rei? Qual é o nível? Qual é a frequência do teu coração? Qual é o nível de filiação que você tem? Porque Jesus, ele só pode ser rei de reis. Ele não pode ser rei de escravos. Quando nós nos aproximamos de Deus, todos nós somos escravos do pecado. Mas quando Jesus entra, ele com a palavra dele, ele vem e despedaça aquele grilhão. Ele quebra o jugo do pecado. Ele nos faz livres do pecado. Ele nos compra de volta. Ele nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Qual que é a diferença de reino e de império? Sabe qual é? Lá no império, todo imperador tem escravo. Todo império tem escravo. No reino, não. O reino, não existe escravo no reino. Lá no reino tem súdito. E o reino de Deus é um reino de filhos, de príncipes e de princesas. Você quer que Jesus governe sobre a tua vida? Jamais ele vai governar se você tiver um coração de escravo. Se você tem um coração escravizado pela circunstância, se você tem um coração escravizado pelas pessoas. Jesus não é rei de escravos. Ele te compra e ele te dá a carta de alforria para que você seja livre. Para que você seja livre, porque ele é rei de reis. Entende isso? Jesus é rei de reis. Ele não é rei de escravos. E dentro desse reino, nós somos livres, tá? Deixa eu mostrar o mapinha que eu fiz aqui, rapidamente.
Olha aqui. Ele é rei dos reis. Deus é rei de reis e não de escravos. Esse rei tem um reino. Esse reino é de filhos. E o nosso coração é o segredo. Nós precisamos ter um coração de filho, tá? O nosso Deus é Pai. Ser filho não é uma busca, não. Ah, eu estou buscando ser filho. Não. Ser filho é uma questão de revelação. É você entender e aceitar que você é filho. Você não precisa de esforço nenhum, tá? Em Deus, né, nós descobrimos a nossa origem, aqui em Deus, na eternidade. A gente entrou nesse mundo e a gente vai voltar para Deus. Em Deus, nós não ficamos refém do destino. Sabemos que temos uma origem, sabemos que temos um destino. Deus nos tirou do império das trevas, onde nós éramos escravos. Nós nos tornamos herdeiro e nós precisamos nascer e crescer e se tornar um herdeiro maior. Passar por essa metamorfose, fazer parte da história, né? History. A história dele, né? Tem um antes de Cristo e um depois de Cristo na nossa vida. Aí eu te pergunto, quem você diz que é Jesus? Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Ele é rei de reis? Saber quem Deus é, pura experiência, faz toda a diferença, né? Tem o exemplo de Jó. Jó não sabia quem Deus era. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Mas quando os olhos dele viu o Senhor, a vida dele foi mudada. Tem a história da samaritana também, né? Que Jesus falava assim, vocês adoram quem você não conhece. E às vezes nós adoramos um Deus que nós não conhecemos, né? Nós precisamos conhecer esse Deus como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Nós precisamos conhecer esse Jesus que é o sol da justiça. E saber que Ele é a estrela maior, a estrela da manhã, e que nós somos semelhante a eles. Somos pequenos luzeiros nesse mundo aqui, nesse mundo de trevas, né? Quando nós entendemos isso, você será a Bíblia que a tua família vai ler, tá? Deixa eu virar para mim de novo. Você é a Bíblia que a tua família quer ler. Às vezes a gente fica assim, quando que meu marido vai se converter? Quando que a minha família vai se converter? Quando que eu vou ganhar 1 milhão de almas para Deus? Sabe quando? Quando a gente conhecer Deus. A mulher samaritana, ela era uma mulher solitária. Ela ia no poço sozinha. E Jesus quebrou paradigma. Ele conversou com a mulher. E Jesus falou para ela, olha, vai lá e traz o seu marido. E ela disse assim, eu não tenho marido. Na verdade, o que essa mulher tinha era um desejo muito grande de constituir família e ser feliz. A mulher samaritana, ela não era judia, né? Mas ela era israelita, porque a Samaria fica dentro de Israel. Ela não era judia e o judeu se achava, né? Os mais puros. Ela nasceu dentro da Samaria, no reino do norte e não no reino do sul. E tinha uma briga muito grande entre judeu e samaritano. Você conhece, né? O samaritano era considerado impuro pelo judeu. E aí Jesus se encontra com essa mulher. Eu amo Jesus, sabe por quê? Porque as melhores pregações de Jesus foi feito para um só. A gente acha que a gente tem que ter 1 milhão de pessoas para a gente pregar. E é bom, né? Mas como que fica o nosso coração quando tem uma pessoa na live? Jesus, a maior de todas as pregações que Jesus fez foi para um só, foi para Nicodemos.
E a segunda maior foi para a samaritana. Eu amo o Evangelho de João, porque fala de um Jesus tão simples, né? A pregação para Nicodemos foi qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se alguém crê, tem a salvação. Se alguém não crê, já está condenado. Quando a gente não acredita, a gente já está condenado. E a samaritana, Jesus estava ali no poço, cansado, chega aquela mulher e ele começa a conversar com ela. Ele não perde a oportunidade de conversar com a mulher samaritana. Essa mulher, ela tinha muitas questões na sua alma. Sabe quais são as duas maiores questões? A vida afetiva. Ela teve 5 maridos e esse agora que ela tinha não era. Ela era uma prostituta? Tem gente que diz que era, mas não era. Tinha uma lei lá chamada levirato, que se uma mulher se casasse com um irmão e esse morresse, ela tinha que casar com outro irmão. Essa mulher se casou 5 vezes. Você vai ver essa história, né? Você vai ver a história lá de Tamar, né? Que ela se casou com um filho de Rúben, aquele filho morreu, e daí o Rúben não queria dar outro filho para ela porque ela tinha medo, né? Ele deu para um, morreu, deu para o outro, morreu. Na terceira vez, ele não quis mais dar, não. Ele pensou assim, essa mulher é uma viúva negra. Todo filho que eu dou para ela morre. Às vezes acontecia isso. A mulher samaritana teve 5 maridos, mas ela não desistiu de ser feliz. Gente, eu não julgo quem se separou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por experiência própria, muitas vezes o meu casamento passou por um fio e eu não desisti. E valeu a pena. Mas existem pessoas que não conseguem e que desistem. E eu não julgo. Por quê? Porque uma pessoa que desiste de um relacionamento, apesar de toda dor, porque todo fim de relacionamento é sofredor. Por quê? Por causa do investimento. Você investiu expectativa, você investiu teu tempo. E eu admiro pessoas, sabe? Que tenta de novo. E a mulher samaritana, ela tentou de novo. Ela tinha 2 questões. A primeira, sentimental. Jesus falou, traz teu marido. Ela falou, não tenho. Ele falou, disse bem. Você teve 5 e esse agora que você está tentando de novo não é teu marido. Uma das maiores questões, com quem a gente vai passar a nossa vida, a nossa velhice aqui na Terra. E a outra, aonde a gente vai passar a eternidade? Essa mulher tinha 2 questões. Uma era sentimental e a outra era a religião. Aonde que eu vou congregar? Porque existe uma briga, né? Naquele tempo tinha uma briga. Qual era a melhor religião? Hoje não tem, né, gente? Hoje não tem. A mulher samaritana chegou para Jesus e falou assim, Jesus, qual que é a igreja certa para eu congregar? É a do teu povo? Eu tenho que descer para Jerusalém? Porque o judeu diz que é em Jerusalém. Mas o meu povo diz que a igreja certa é a do monte. Porque o samaritano tinha um templo lá também. Aí Jesus falou assim, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é, aí já não é nem uma questão de alma, é em espírito. Não é nem questão de alma. Porque o que é alma? O que eu penso, minhas emoções e meus desejos. Aonde que eu vou congregar é espiritual. E o que é espírito? Intuição, comunhão, consciência. O que é espírito? Intuição, comunhão e consciência. Você tem uma intuição, você sabe aonde. No fundo, você sabe aonde você tem que congregar, porque isso é espiritual. Intuição.
Você tem comunhão, você tem que ter comunhão com Deus e com as pessoas, né? Olha aqui a cruz. A cruz, ela é vertical, porque ela ligou Deus com o homem. A cruz também é horizontal, porque ela ligou o homem com o outro homem. Então a gente tem que ter intuição, a gente tem que ter comunhão e a gente tem que ter consciência. E então Jesus se revela para aquela mulher. E quando Jesus se revela para aquela mulher, o que acontece? O que acontece? A busca incessante dela cessa. Ela esquece o cântaro dela e vai correndo na cidade contar o que aconteceu. Aquela mulher foi no poço fazer o que mesmo? Buscar água, porque ela tinha o quê? Sede. Mas será que a sede dela era só física? Porque quando Jesus tapou o buraco do coração dela e revelou quem ela era, ela esquece de marido, ela esquece cântaro, ela esquece que ela andava sozinha, ela entra na cidade e a Bíblia diz que muitos daquela cidade que ouviu a história dela vieram até Jesus e receberam Jesus. Aquela mulher, quando ela descobre quem Jesus era, ela descobriu quem ela era também. Quando nós nos aproximamos de Deus e nós descobrimos quem Ele é, nós descobrimos quem nós somos também. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Glória a Deus. A Inês falou, o coração do homem é um lugar de repouso de Deus. É como um aeroporto, né? Que ele vem, precisamos guardar o nosso coração. Porque quando tiver experiência com Deus, não entra em fase de cegueira e religiosidade. Amém. Jesus é o meu rei. Jesus só pode ser rei de reis. O povo estava lá no Egito sendo escravo. Quando eles clamaram a Deus, o que Deus fez? Libertou o povo. Por que Deus não foi Deus deles lá dentro? Porque Deus não aceita. Deus não é rei de escravo. Ele é rei de reis e senhor dos senhores. Por isso que a gente tem que se libertar. A Beta falando, meu Deus, essa live é libertadora. Quanto aprendizado. Amém, gente. Eu acredito que aquilo que Deus queria falar conosco hoje, Ele já falou, tá? E eu me despeço de vocês com muita gratidão, com muita alegria no meu coração. Que essa semente que caiu no coração de vocês se torne, sabe, uma árvore frondosa. Que você possa usufruir desses frutos, tá? Que o sangue do Cordeiro, a marca do sangue de Jesus esteja lá sobre a tua casa. Olha, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus bens, sobre o teu trabalho, tá? E pensa numa coisa, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Jó falou, o que eu mais temia aconteceu. Liberte-se do medo, não seja escravo do medo. Pega aquele louvor lá, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém, gente? Amém? Gente, fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Eu também amo vocês, tá? Eu também amo vocês. Amo você, viu, Mara? Solange, gratidão pelo ensino através da sua vida. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês também. A Rita falando, parabéns pelo empenho, Deus abençoe. Sabe o que eu faço? Eu tô aqui todos os dias para repartir com vocês um pouquinho do muito que Deus tem me dado, tá? Cris, bom final de semana. Bom final de semana para todos vocês. Beijo. Semana que vem
vai ter outro curso, porque o que a gente está fazendo aqui na semana não é uma live, é um curso. Essa semana foi o curso de reinar em vida, reinando em vida, tá? Esse curso dessa semana todinho tá de graça no meu feed, tá? Aproveita por enquanto que é de graça, tá bom? Tá lá no meu feed, começou segunda-feira, reinando em vida. Tá? Fica com Deus. Até a semana que vem aqui na live.